Gire seu telefone, você pode girar seu telefone. Estiver gravando. Eu acho que eu já estou ao vivo. Acho que eu já estou ao vivo, é isso? Tudo ok aqui? Ah, já apareceu ali que tem gente vendo. Eu não tenho como ver o horário. Ok. Bom, eu tô vendo que já tem gente aqui. Tem como me falar se tá tudo ok? O áudio, o vídeo, se vocês me ouvem. Eu tô usando o microfone aqui, eu não sei se tá ok. Eu acho que tem aí como escrever, não tem? Apesar que não aparece aqui ainda pra mim, mas se tiver alguém me vendo e ouvindo aí, puder me dar esse toque. Não, que mensagem. Áudio ok. Beleza, Cris, obrigado. E o vídeo? Tá de lado? Porque a gente tem esse problema aí, né, de deitar a câmera. Eu estou vendo e ouvindo, ótimo. Obrigado, Elisa. Legal, então, como já são 15 horas, podemos começar aí, tá? Bom, primeiro, boa tarde para aqueles que estão assistindo ao vivo. Sejam bem-vindos aí a 15 minutos de saúde e vida, esse projeto da Igreja Batista. Primeiro, agradecer ao pastor Públio pelo convite, agradecer ao Marcola pela intermediação, agradecer o pessoal que está nesse projeto da psicologia, a Cris, a Ângela, a Nathalie. Os mais antigos devem me conhecer, né? Os mais jovens não. Eu sou Adriano Juste, eu sou psicólogo clínico, sou especialista em terapia cognitiva, também sou psicólogo do esporte e o objetivo hoje é dar algumas dicas, falar um pouco sobre saúde emocional em tempos de pandemia, né? Nós estamos vivendo coisas diferentes nesse período e se você está me assistindo ao vivo ou se você está assistindo esse vídeo ainda no meio da pandemia, a sua saúde emocional ela está nesse momento afetada, tá? E por que eu falo isso? Eu vou fazer aqui uma analogia para a gente entender como que isso funciona. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma máquina de costura e que essa máquina de costura é uma máquina boa e que você usa essa máquina para o seu sustento e ela tem lá uma produção, né, mensal, toda semana você faz manutenção, sempre que tem alguma coisa, alguma peça que está com problema, você troca. Então, ela funciona bem, você faz as manutenções e as coisas vão seguindo. Aí imagina o seguinte, aí entra a pandemia. E no meio da pandemia, você começa a ser exigido, ou melhor, a sua máquina passa a ser mais exigida. Você tem que triplicar o funcionamento. Por quê? Porque te pediram para fazer máscaras. Olha, é urgente, vamos fazer máscara, a gente tem que salvar as pessoas, tem que ajudar. E aí, essa máquina, ela passa a ter o seu funcionamento aumentado, você triplica o rendimento dela e você não consegue fazer as manutenções da forma como você fazia. Ou seja, essa máquina, ela vai apresentar alguns problemas. Ela não vai funcionar da mesma forma. Talvez o acabamento, né, ou algum ponto já não saia da mesma forma. Ou talvez ela até quebre no meio desse processo todo, tá? Porque ela foi mais exigida e sem manutenção. Por que eu fiz essa analogia? Porque você é essa máquina. Eu sou essa máquina de costura. Nós tínhamos um funcionamento antes da pandemia e a pandemia ela nos trouxe exigências, uma sobrecarga emocional e ao mesmo tempo a gente não está podendo recarregar as baterias, tá? Como que isso funciona? O que seriam essas sobrecargas, né? A própria pandemia por si só, né? O medo, a tensão, por si só já afeta
a nossa saúde emocional? O medo de contrair o vírus, o medo de contaminar alguém. Todos nós conhecemos alguém que é do grupo de risco, então é natural, né, que estejamos aí mais apreensivos. O medo de outras situações, o medo da questão financeira, o medo do emprego. Tem pessoas vivendo até mesmo um luto nesse momento, né? Luto, não só a perda de alguém, tem pessoas que estão perdendo entes queridos, eu tenho tratado disso quase que diariamente, né? Pessoas que estão perdendo queridos aí por causa do vírus, mas também outros tipos de luto. O luto da liberdade, o luto de um casamento que adiou, o luto de um emprego, o luto de uma relação, pessoas estão se separando em meio à pandemia. Então, isso afeta o nosso humor diretamente. Outra coisa que afeta o nosso humor é a mudança de rotina. Todos nós, de alguma forma, direto ou indiretamente, tivemos as nossas rotinas alteradas. E o corpo, ele gosta de rotina, né? O corpo precisa de rotina para se sentir seguro, confortável, e as nossas rotinas, elas foram alteradas. O isolamento. O isolamento, ele também provoca ele afeta diretamente o nosso humor. Além disso, ele tem um outro efeito colateral, que ele limita a gente recarregar as baterias. Por exemplo, você pode estar limitado a ir para a igreja, a fazer um passeio, a visitar alguém, ir para uma academia, enfim, coisas que você poderia fazer antes, que agora você não pode fazer, tá? Eu vou olhar às vezes aqui para baixo, mas é porque eu tenho uma colinha para eu não me perder, né? Eu costumo falar que eu ganho minha vida no papo, então eu falo bastante. E como a gente tem pouco tempo, né? O Marcola falou, tem um tempo determinado lá, né? Não passa muito. Eu fiz uma rotina aqui para eu não me perder. Então eu falei do medo, que é do isolamento, falei da rotina que está alterada e falei do atrito. Legal, falei do luto. Então, esse conjunto de fatores, ele afeta o nosso humor. Então você está sendo diretamente afetado. Portanto, se em algum momento dessa pandemia, ou se mesmo agora, você está se sentindo um pouco mais triste, ou um pouco desanimado, a princípio isso não quer dizer nada, tá? Não quer dizer que você é uma pessoa fraca, não quer dizer que você tem alguma doença, que você é menos espiritual, só quer dizer que você é um ser humano e como todos os outros estão aí em meio a situações que nos cercam, das quais nós não temos controle, tá? Então, o único problema é se isso se estende. Né? Alguém comentou, se eu não me engano foi a Cris, há 2 semanas atrás, quando ela foi falar de ansiedade, ela falou, o problema não é estar um pouco ansioso, o problema é quando a gente percebe isso constantemente durante um período, isso se estende por algumas semanas, meses, aí sim a gente tem que estar atento. Mas se você acordou um dia mais desanimado e aí no dia seguinte já ficou um pouco mais animado, ou ficou 2 dias e depois retomou, absolutamente normal, tá? Isso não quer dizer nada, só quer dizer que você é um ser humano normal e que tá tudo ok, tá? Porque como eu falei, a exemplo da máquina, nós estamos sendo sobrecarregados e não estamos conseguindo recarregar as baterias. Legal. Aí, o meu objetivo aqui, a minha ideia é dar algumas dicas, tá? Para que a gente consiga minimamente compensar essas perdas emocionais, tá? Para que a gente passe aí pelo que a gente tem que passar e consiga chegar aí do outro lado desse túnel, né? Eu costumo usar a analogia do túnel, chegar do outro lado do túnel saudáveis, tá? O que eu tenho percebido, né? E as pesquisas também têm mostrado, é que as pessoas elas têm usado de compulsões para dar conta, comportamentos distorcidos ou disfuncionais para dar conta aí dessa demanda. E as compulsões são diversas, né? Nós temos vários tipos de compulsões, mas a questão é a seguinte, não daria tempo de falar sobre isso agora, né? Mas a questão é a seguinte, quando eu estou mais vulnerável emocionalmente, a minha chance de cair em algumas dessas ciladas é maior. Tá? Então, quem já tinha uma predisposição, por exemplo, para jogo, para compulsão alimentar e consumo de medicamento, né, que também é um problema, que também aumentou, e alcoolismo, o álcool. Tá? Nós temos hoje os bares fechados, as casas de shows fechadas, né? Não temos eventos, só que, ao mesmo tempo, o consumo de álcool aumentou.
né? Por quê? Porque a pessoa acaba tentando compensar e vai para algum comportamento que ela acredita que vai ajudá-la, tá? Então tem a questão do álcool, a questão da comida, a questão dos remédios, para quem tem problema, por exemplo, com jogo, né? Tem gente que tem... Deixa eu só ver aqui que estão me mandando uma mensagem, deixa eu ver se está tudo certo. Ah, não, beleza. Eu achei que era problema com o áudio, né? Então, tem gente que tem problema com o jogo, compulsões diversas, e nesse momento, por conta dessa fragilidade emocional, a pessoa fica mais suscetível a tomar esses caminhos, tá? Então, o meu objetivo é trazer aqui algumas dicas, né? Um alerta também, né? E algumas dicas para que a gente passe por isso de uma forma mais saudável, tá? Olha só, com relação a atrito, né? Virar o celular? Estão me falando aqui para eu virar o celular. Por quê? Pessoal, tá certo o celular? É que eu virei ele, né? Pediram para eu virar. Aí agora as mensagens, elas vêm assim, deitadas, né? Para vocês aí, tá ok o vídeo? Vocês estão vendo o vídeo na posição correta? Porque veio uma mensagem aqui para eu mudar o celular. Se alguém puder me ajudar aí. Bom, mas agora eu acho que não vai mais dar tempo também, né? Acho que agora vai desse jeito. Aí depois o Marcola, que é o nosso... não, a imagem está lateral. Você está de lado. Tá, então o que eu faço? Eu saio e entro de novo? Uma falou aqui que tá ótimo. Eu saio e entro de novo, é isso? O público falou que a imagem está lateral. Porque eu virei, será que é... E aí, o que vocês me dizem? Eu viro ou não? Ou continua assim mesmo, depois o Marcola se vira aí na edição? Beleza, vamos que vamos então. O público falou pra gente ir embora. Então vamos lá, ó. Eu falei aí o conjunto de fatores que estão afetando a nossa saúde emocional. Agora eu vou pegar esses pontos e trazer aí algumas dicas para que a gente minimize o problema e, como eu falei, né, atravesse esse túnel. Eu costumo usar a analogia do túnel, eu cheguei a falar agora há pouco, que existe uma luz no fim do túnel e não é um trem vindo na nossa direção. A questão é a seguinte, imagina que você está num túnel e o seu carro está na reserva. Só que você tem a informação de que essa gasolina ela é suficiente para atravessar o túnel. Ela é suficiente para atravessar e chegar no posto de gasolina, contanto que você não desperdice gasolina nesse momento, contanto que você saiba administrar, tá? Porque não tem posto de gasolina no meio do túnel. Então, essa é a analogia, é isso que eu tenho trabalhado com as pessoas, porque existe uma cobrança nossa, né? Uma cobrança interna e às vezes até do meio, para que a gente funcione, para que a gente produza. E assim, é humanamente impossível a gente funcionar em meio a tudo isso que eu estou falando, do ponto de vista emocional, funcionar como nós funcionávamos antes, tá? Então é importante que você seja gentil com você mesmo, que você entenda essas limitações, tá? Que, como eu falei, isso não quer dizer que você é uma pessoa fraca, uma pessoa menos competente ou menos espirituosa, só quer dizer que você é um ser humano e que, ok, tá? Entender isso, aceitar isso já vai te ajudar a minimizar essa tensão, esse estresse, e só por isso você já vai deixar de desperdiçar energia emocional aí, tá? Mas com relação ao atrito, e na minha opinião, é o mais preocupante o que eu vou falar agora, porque tem aquela lei da física, né? Quanto maior a área de contato, maior o atrito. E muitos de nós estão tendo que passar a maior parte do tempo com as mesmas pessoas. Né? Quem está em isolamento acaba ficando mais tempo com as mesmas pessoas. E qual que é o efeito disso? É o atrito. É natural um desgaste. E se isso começa a aumentar, eu posso comprometer essa relação ou essas relações. Tá? Então, o que eu tenho dito, né, de uma forma geral, é assim, você respeitar a opinião do outro não quer dizer que você está concordando com ela. São coisas diferentes. Então, é possível respeitar mesmo sem concordar. E aí eu tenho visto, né, e principalmente entre marido e mulher, que acaba sendo mais preocupante, porque é o relacionamento que acaba tendo mais atrito, e na minha opinião é o que a gente precisa se preocupar mais, que a gente precisa preservar.
Um tem uma opinião e o outro tem outra, com relação a assuntos diversos, tá? Mas, por exemplo, o isolamento vertical, horizontal, lockdown, flexibiliza, não flexibiliza, usa cloroquina, não usa cloroquina, o problema está nisso ou naquilo. Então, eu vejo divergências de olhares, de visões sobre isso, e as pessoas não conseguem chegar num acordo, né? Elas próprias não conseguem flexibilizar as ideias para que elas cheguem no consenso, e não necessariamente eu preciso concordar, eu posso continuar com a minha visão e respeitar. Só por isso, nesse momento, também já seria o suficiente para baixar essa energia, para baixar esse estresse, essa tensão, e que a gente deixe para resolver isso depois, né? Adriano, você está falando para que a gente seja passivo? Não, eu só estou falando para que você economize energia, porque o que nós estamos vivendo é vida real. Tá? É vida real, tem gente perdendo emprego, tem gente infelizmente perdendo a vida, tem gente ficando doente, mas não é vida normal, tá? Pelo menos eu, da mesma forma como no início da pandemia, eu confiei nos especialistas, né? E eu soltei um vídeo sobre isso, falando que eu acreditava que a gente ia ter que tomar alguns cuidados. Hoje eu acredito nos especialistas também em teologia, porque eu ouço falando que não é o fim do mundo, então eu confio neles. Então não é o fim do mundo, isso vai passar, tá? E depois, quando isso se tornar o novo normal, como as pessoas têm dito, aí a gente vai perceber ou conseguir lidar com isso que ficou. Então, nesse momento, o que puder evitar... O meu pai, ele tinha uma frase, ele falava assim, às vezes a gente tem que se fazer de bobo para viver, né? Então, se tem um momento que a gente deve se fazer de bobo, é esse, né? Então, às vezes fazer vistas grossas, lógico, né? Naquilo que for possível, para que não gere desgaste, tá? E aí, depois que passar tudo isso, a gente vai chegar lá saudáveis e a gente resolve. Então, a questão do atrito é essa, né? A gente manter esse respeito. Tem aquela figura do 6 e do 9, né? Quando uma pessoa enxerga de um lado, ela enxerga 9 e o outro enxerga 6. Ambos estão corretos na sua visão, do seu ponto de vista. Então, eu não preciso provar para o outro que eu estou certo, ou eu não preciso provar que ele está errado. Respeitando já é o suficiente. Então, a questão do atrito, a questão da rotina, né? O corpo precisa de rotina, como eu falei. A rotina ela é importante, porém, a grande maioria, né, muitos de nós, ela não está conseguindo ter a mesma rotina que tinha antes. Então, eu preciso pensar numa nova rotina, porém, é importante que eu também entenda esse contexto. Eu não devo, eu até posso, mas eu não devo me cobrar da forma como eu me cobrava antes, porque o cenário é diferente. Então, montar uma rotina mais flexível, né? Eu flexibilizar a minha rotina, tá? Antes eu acordava a tal horário, agora eu tenho que continuar acordando a tal horário? Não, porque agora eu tenho demandas diferentes, né? E para quem tem, como eu, né, os filhos estudando em casa, tudo muda. Então, eu procurar minimamente ter uma rotina, mas lembrar, essa rotina ela pode ser flexível. Por exemplo, quando nós estamos de férias. Quando estamos de férias, a gente não monta uma rotina flexível, a gente não sai daquela rotina. Então, é basicamente isso, tá? É montar algo que seja eficiente nesse momento. Ficar de olho, nossa, já estou estourando o tempo. Vamos lá. Daqui a pouco o Marcola vai mandar uma mensagem. Encerra. Tô brincando, viu, Marcola? Obrigado aí pela força. Isolamento. O isolamento, como eu falei, ele, além de afetar diretamente, ele tira as possibilidades da gente recarregar a bateria. E aí é você encontrar dentro dessa nova rotina coisas que te deem prazer, né? Tomando cuidado com aquilo que eu disse, com a questão da compulsão. Quem já tem um histórico de compulsão está mais suscetível, está mais vulnerável nesse momento a cair nessas compulsões, então tem que estar alerta. Na hora que interrompeu lá, eu vinha falando que o consumo de álcool ele aumentou, né? Os bares fechados, as casas de shows fechadas e as pessoas aumentando o consumo de álcool. Onde que elas estão consumindo esse álcool? Dentro de casa, né? E por quê? Por conta dessa válvula de escape que eu não tenho. Tá? Então, existem outras formas da gente equilibrar, né, minimamente as nossas emoções sem ter que ir para as compulsões diversas. Né? Consumo de álcool aumentou, consumo de antidepressivo, remédio para ansiedade. As pessoas estão comendo mais, né? A gente está ganhando um pouquinho de peso nesse momento. Mas, assim, o problema não é um pouco. Né? Você
ter uma pequena perda nesse momento não é um problema, porque, como eu falei, é uma situação atípica. A gente está aí minimizando as perdas para depois resolver isso lá na frente. O problema é esse excesso, tá? Mas, dentro do possível, buscar coisas que te deem prazer aí dentro da sua rotina e não ficar só se alimentando de notícias de Covid, de cloroquina e mortos, porque isso não é um alimento saudável para a sua alma, tá? Busque outras formas de se alimentar para que você consiga aí estar mais saudável. A questão do medo, né? O medo ele é inerente nessa situação, como eu falei no início, não tem como de alguma forma não estarmos debaixo desse medo, dessa tensão, mas o meu convite à reflexão é a seguinte, ó, tem coisas que nós controlamos, tem coisa que depende de mim, está no meu controle, tem coisa que eu influencio e tem coisa que eu não tenho que fazer, né? Que não depende de mim. Perceber, se perguntar se você está se preocupando com algo que não depende de você. Exemplo, vacina, né? Se eu ficar com uma preocupação excessiva com relação à vacina, eu vou me desgastar e eu não vou resolver esse problema. Eu vou focar em algo que eu não tenho poder de influência. Porque eu não sou da pesquisa, eu não sou do governo, eu não tenho nenhum poder de influência com relação à vacina. Então, eu acredito que as coisas estão correndo da forma como podem ocorrer, né? E eu vou focar a minha energia naquilo que eu posso, pelo menos, influenciar. Tá? Uma pergunta que você deve fazer é o seguinte, né? O que de pior pode acontecer diante dessa sua preocupação? E aí responda a isso, né? Porque geralmente, no pior das hipóteses, não é tão grave quanto a sua mente está criando. Tá? Então, jogar luz nessas informações vai te ajudar também a minimizar esse estresse, essa tensão, essa ansiedade e vai melhorar a sua saúde emocional. Aí algumas últimas dicas aqui, tá? Coisas práticas. Música, né? Poucas pessoas falam sobre música, mas a música ela tem uma influência, um poder muito grande de influenciar o nosso humor, né? Principalmente músicas que são agitadas, né? E aqui, como eu estou falando para um público basicamente cristão, né? Da Igreja Batista, tem acesso a essa informação, né? O quanto que a música pode ajudar, inclusive eu sei que tem um pessoal da dança também, né, que está participando desse projeto. Então a música, né, uma música agitada, uma música que tem o poder de quebrar o seu estado emocional, isso pode te ajudar. Respiração, a Nathalie, na semana passada, falou sobre a questão da respiração, o quanto que a respiração ela pode te ajudar, tá? A controlar a ansiedade, o estresse. Então, hoje nós temos várias e várias pesquisas que comprovam a eficácia da respiração, da meditação, né? Existia um pouco de preconceito antes, porque tinha uma associação com religião, mas assim, hoje a ciência está aí para provar que a meditação e a respiração ela tem um poder efetivo sobre o controle da ansiedade, do estresse. Então, busca técnicas de respiração, que tem várias aí, pega aquela que você se adapta melhor, pratica diariamente, que isso você vai ter um ganho com relação a esse controle emocional, principalmente para estresse e ansiedade. Otimismo, né? Praticar o otimismo, e ser otimista é diferente de pensamento positivo, porque, na minha opinião, o pensamento positivo ele não é eficaz, né? Porque pensar positivo seria tudo vai dar certo. E, na verdade, nem tudo vai dar certo, né? Pessoas, como eu falei, pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão ficando doentes, pessoas estão perdendo a vida, então nem tudo vai dar certo. Mas o otimista eu espero que dê certo, porém, se alguma coisa não sair da forma como eu gostaria, eu tenho condições de continuar. Eu não estou sozinho, eu tenho pessoas com as quais eu posso contar, eu já passei por situações difíceis na minha vida, e aí eu te convido também a buscar algo na sua história que tenha sido difícil, que você tenha passado, porque isso é uma âncora emocional que você tem para te dar a força para passar por isso que a gente acredita que está difícil, tá? Gratidão, exercitar a gratidão, e eu não estou falando isso só para um público cristão. Eu também, quando eu falo, eu fiz algumas outras lives nesse período e falei para empresas, e eu falei sobre gratidão e fé, que eu deixei de propósito por último, porque a gratidão, ela também hoje a ciência também mostra o efeito positivo da gratidão. Quando você agradece, o seu corpo acredita que as coisas estão correndo bem. Então ele vai produzir hormônios condizentes com essa informação. Quando você reclama, o corpo acredita que as coisas não estão indo bem. E aí ele vai produzir hormônios condizentes com essa informação. Hormônios do estresse, cortisol, adrenalina. Então, o exercício da gratidão, ele é fundamental nesse momento. E aí, você ser grato
em meio a uma pandemia, não é necessariamente você ser grato pela pandemia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele falou, sejam gratos em todas as circunstâncias. Então, eu ser grato em meio a uma pandemia não necessariamente precisa dizer que eu sou grato por ela, tá? No meu caso, eu não sou grato pela pandemia, mas eu consigo encontrar formas de exercitar minha gratidão em meio a uma pandemia. Adriano, mas aí você não está falando que a gente tem que ser alienado, porque você acabou de falar que tem pessoas morrendo, pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo a saúde, né? Pessoas tendo problemas, crises emocionais, mas você não é contraditório? Não, funciona assim, ó. Se eu te apresento 2 alimentos, um saudável e um não saudável, você vai escolher o alimento saudável. Quando você escolhe o alimento saudável, você não está me dizendo que esse que não é saudável não existe. Você só está optando por ficar com aquilo que te faz bem. Então, é isso. Tá? Quando você joga o seu foco naquilo que te faz bem, naquilo que te traz paz, naquilo que te traz alegria, você está trazendo um alimento saudável para sua alma. Tá? Então, e sem esquecer, sem anular, sem negar que tudo isso está acontecendo. Tá? É só direcionar o seu foco para aquilo que te faz bem. E por último, né, eu deixei a fé de propósito, e como eu falei, eu tenho falado também, né, não só porque é um público cristão, mas eu tenho falado isso de uma forma geral, porque fé e ciência deixaram de brigar, né, há muitos anos, hoje elas se complementam. Então, exercitar a fé, né, e aí, falando para um público cristão, acaba até ficando mais fácil, né, mais do que nunca exercitar a fé, saber que tudo tem um propósito e que não estamos sós. Né? Então, acredito que isso vai nos ajudar a passar por tudo isso, tá? Acredito que eu estourei o tempo, me desculpa aí se eu me prolonguei um pouco. Semana que vem tem mais, né? Na terça-feira às 15. Não dá tempo de responder, eu vi que várias pessoas fizeram comentários aqui, não dá tempo de responder, mas deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, que aí o pessoal da psicologia vai ler essas perguntas, vai responder, ou até mesmo sugestão de temas para que a gente possa trabalhar aí nas próximas semanas, tá bom? Obrigado por terem me ouvido até agora, que Deus abençoe a todos. Agora eu tenho que desligar que eu não sei como.